Capítulo 7. Tenha o amor que você deseja. Estratégias de sucesso para relacionamentos íntimos. Sou uma vítima de sua disfunção. Carlo, um empresário de sucesso na casa dos 30 anos, começou sua primeira sessão de aconselhamento com a análise do seu relacionamento com sua esposa Danita. Apesar de ter mais de 2 metros e profissionalmente vestido em um terno escuro e gravata, Carlo parecia um garotinho sentado no sofá na minha sala. A frustração de Carlo e a impotência a respeito de sua relação mais íntima era inquestionável. Quando Carlo continuou a falar sobre seu casamento, tornou-se evidente que ele era intimidado por sua esposa Danita. Ele alegou que estava com raiva o tempo todo. Ao falar sobre ela, ele usou adjetivos como implacável e rolo compressor. Por causa de seu medo e de sua raiva, ele mentiu para ela e evitava interagir com ela. Em muitas maneiras, Carlo revelou, Danita é como minha mãe. Havia apenas uma mamãe não agradável. Aprendi a apenas evitá-la e a sintonizá-la quando ela estava reclamando. Eu tornei-me realmente bom em mentir e esconder o que eu não quero que ela saiba. Eu acho que ainda sou muito bom nisso hoje. Como Carlo trouxe a discussão de volta ao presente, ele revelou, todas as outras áreas da minha vida são boas. Se não fosse por Danita, minha vida seria perfeita. Eu só não acho que ela saiba ser feliz. Estranhos íntimos. Em geral, caras bonzinhos acabam em meu escritório por uma dessas duas razões. Às vezes, alguns comportamentos escondidos, no caso, surfar na pornografia na internet e fumar maconha, explodem em seu rosto e criam uma crise com sua esposa ou namorada. Mais frequentemente, a sua ida a um terapeuta é motivada por algum problema ou insatisfação no seu relacionamento mais íntimo. Sua parceira não quer fazer sexo com a frequência que ele quer fazer, ela está deprimida, com raiva, não disponível ou infiel, ou todos acima. Os homens geralmente acreditam que há uma resposta simples para seu problema. Alguns deles têm certeza de que tudo vai ficar bem se puder simplesmente parar de fazer alguma coisa que deixa sua parceira com tanta raiva. O resto deles estão convencidos de que se puderem mudar sua parceira, então a vida estará ótima. Anota: a maioria dos homens com quem eu trabalho são heterossexuais. Apesar de eu ter observado problemas de relacionamento semelhantes entre homossexuais, muitos dos exemplos que eu uso neste capítulo refletem as relações homem/mulher. Mais frequentemente do que não, vou usar o pronome ela para referir-me à parceira do cara bonzinho. Relações íntimas são muitas vezes uma área de grande frustração e confusão na vida dos caras bonzinhos. Caras bonzinhos professam um grande desejo de intimidade e felicidade com encontros com significado. No entanto, a intimidade representa um enigma para a maioria destes homens. Aqui é o que se conclui depois de vários anos de observação de inúmeros caras bonzinhos. Mesmo embora muitas vezes caras bonzinhos professem um desejo profundo de estarem intimamente relacionados com outros indivíduos, a sua vergonha tóxica internalizada e mecanismos de sobrevivência na infância fazem tais conexões serem difíceis e problemáticas. Porque caras bonzinhos lutam para conseguir o amor que desejam. Existe uma série de razões pelas quais caras bonzinhos têm dificuldade em obter o amor que eles querem. Estas incluem sua vergonha tóxica, relacionamentos disfuncionais que são cocriados, seus padrões de enredamento e evasão, a dinâmica do relacionamento familiar da infância que é recriado, suas necessidades inconscientes de se manter monogâmico à sua mãe, eles serem maus finalizadores de relacionamentos. Vergonha tóxica impede caras bonzinhos de obterem o amor que desejam. Intimidade implica vulnerabilidade. Eu defino intimidade como conhecer a si mesmo, sendo conhecido por outro, e conhecer ao outro. Intimidade requer que duas pessoas que estão dispostas a terem coragem, olhar para dentro e fazerem-se totalmente visíveis para o outro. A vergonha tóxica internalizada faz este tipo de exposição sentir como se a vida estivesse em risco para caras bonzinhos.
Intimidade, por sua natureza, exige que o cara bonzinho olhe para o abismo do seu eu mais interior e permitir que os outros pares consigam olhar para esses mesmos lugares. Seria necessário que o cara bonzinho deixasse alguém chegar perto o suficiente para ver em todos os cantos e recantos da sua alma. Isso aterroriza cara bonzinhos, porque significar ser conhecido é ser descoberto. Todos cara bonzinhos trabalharam a vida inteira para se tornar o que eles acreditam que os outros querem que eles sejam enquanto tentam esconder que suas falhas sejam percebidas. As exigências da intimidade representam tudo que caras bonzinhos mais temem. A correcriação de relacionamentos disfuncionais evita que caras bonzinhos tenham o amor que eles desejam. A tentativa em curso do cara bonzinho para esconder que sua maldade seja percebida desafia as demandas da intimidade. No momento em que caras bonzinhos entram em um relacionamento, eles começam um ato de equilíbrio. Nos relacionamentos, uma luta entre a vida e morte é iniciada para equilibrar o seu medo da vulnerabilidade com o medo do isolamento. Vulnerabilidade significa que alguém pode ficar muito perto deles e ver quanto eles são ruins. Caras bonzinhos estão convencidos de que quando os outros fazem esta descoberta, essas pessoas vão prejudicá-los, envergonhá-los ou deixá-los. A outra alternativa não parece nada melhor. Isolar-se dos outros recria as experiências de abandono que foram tão terríveis na infância. Para equilibrar o seu medo de vulnerabilidade e seu medo de abandono, um cara bonzinho precisa de ajuda. Ele a encontra em pessoas que são igualmente feridas e também têm dificuldade com a intimidade. Juntos, eles correcriam relações que, simultaneamente, frustram todas as partes ao mesmo tempo protegendo-os de seu medo de serem descobertos. Mesmo que embora possa parecer que muitos dos problemas dos cara bonzinhos são causados pela experiência em relacionamentos e pela bagagem trazida por seu parceiro, este não é o caso. O problema é o que a relação do cara bonzinho com sua parceira correcriou. Isso é verdade quando muitas vezes caras bonzinhos escolhem parceiros que parecem ser projetos e, de fato, eles, por vezes, escolhem algumas pessoas muito confusas. O fato de que esses parceiros podem conter desafios, eles são mães solteiras, que têm problemas financeiros, são raivosos, viciados, deprimidos, com excesso de peso, não sexual, ou incapazes de serem fiéis, é precisamente essa razão pela qual cara bonzinhos convidam essas pessoas para entrarem em suas vidas. Enquanto a atenção está focada nas falhas do companheiro, ela é desviada da vergonha tóxica internalizada do cara bonzinho. Este equilíbrio garante que o relacionamento mais próximo do cara bonzinho provavelmente será o seu menos íntimo. A aglutinação de padrões e de prevenção previnem caras bonzinhos de terem o amor que eles querem. Este equilíbrio na intimidade é lançado de duas maneiras distintas pelos caras bonzinhos. A primeira é através de tornarem-se excessivamente envolvidos em um relacionamento íntimo, em detrimento de si mesmos e de outros interesses externos. A segunda é por estarem emocionalmente disponíveis para um parceiro principal, enquanto desempenham o papel de cara bonzinho fora da relação. Eu chamo o primeiro tipo de cara bonzinho envolvedor e o segundo tipo um evitante. O cara bonzinho envolvedor faz o seu parceiro do seu centro emocional. Seu mundo gira ao redor dele. Ela é mais importante do que seu trabalho, seus amigos, seus hobbies. Ele fará o que for preciso para fazê-la feliz. Ele vai dar-lhe presentes, tentar corrigir seus problemas, e organizar sua agenda para estar com ela. Ele terá todo prazer em sacrificar o seu querer para precisar ganhar o amor dela. Ele ainda vai tolerar seu mau humor, ataques de raiva, vícios, e indisponibilidade emocional ou sexual, tudo porque ele a ama muito. Eu às vezes me refiro a caras bonzinhos envolventes como cães ao redor da mesa. Eles são como pequenos cães que pairam sob a mesa apenas para o caso de acontecer de uma migalha cair seu caminho. Caras bonzinhos envolvedores usam esta rotina mesmo rodando em torno de seu parceiro, apenas esperando se por acaso acontecer de cair perto deles um pouco de interesse sexual, um pouco do seu tempo, um pouco de bom humor, ou um pouco de sua atenção.
não apenas se contentam com as sobras que caem da mesa, caras bonzinhos envolvedores acham que eles estão recebendo algo realmente bom. Superficialmente pode parecer que o entrelaçamento dos desejos do cara bonzinho com os de sua parceira exista e que ele está disponível para um relacionamento íntimo, mas isso é uma ilusão. O comportamento do cara bonzinho perseguidor e envolvedor é uma tentativa de ligar um duto emocional ao seu parceiro. Este duto é utilizado para sugar a vida do parceiro e preencher um lugar vazio na sua vida. O parceiro do cara bonzinho inconscientemente capta esse interesse e inferniza para garantir que o cara bonzinho não consiga chegar perto o suficiente para ligar o duto. Consequentemente, o parceiro do cara bonzinho é muitas vezes visto como a inversão do que ele deseja. O cara bonzinho evitador parece colocar o seu trabalho, passatempo, os pais, e tudo mais antes de sua relação primária. Ele pode não parecer um cara legal para sua parceira, quando ele muitas vezes é bonzinho com todo mundo ao redor. Ele pode se voluntariar para trabalhar nos carros de outras pessoas. Ele pode passar fins de semana arrumando o telhado de sua mãe. Ele pode trabalhar 2 ou 3 empregos. Ele pode treinar equipes de esportes de seus filhos. Mesmo que ele não consiga seguir sua parceira e atender a todos os seus caprichos, ele ainda opera a partir de um contrato secreto que o define como um cara bonzinho. Seu parceiro deve estar disponível para ele, mesmo quando ele não está disponível para ela. Ambos padrões, emaranhar e evitar, inibe que qualquer tipo real de intimidade ocorra. Eles podem ajudar o cara bonzinho a se sentir seguro, mas eles não vão ajudá-lo a sentir-se amado. Atividade de libertação 30. Você tem comportamentos emaranhador ou um evitador em seu relacionamento atual? Como sua parceira os vê? Será que o padrão poderá ser trocado? Em quais papéis você já jogou em relacionamentos passados? Recriar os padrões de relacionamento familiares da infância previne caras bonzinhos de terem o amor que eles querem. É da natureza humana ser atraído para o que é familiar. Devido a esta realidade, caras bonzinhos criar relacionamentos adultos que espelham a dinâmica disfuncional das suas relações de infância. Por exemplo, se ouvir os problemas de sua mãe como uma criança de um cara legal um senso de conexão, ele pode crescer crente que tal comportamento é igual à intimidade. Para sentir-se valioso e ligado em seus relacionamentos de adulto, ele terá que escolher um parceiro que tem o seu quinhão de problemas. Se ele foi treinado para zelar e corrigir os membros da família carentes ou dependentes, o cara bonzinho pode encontrar uma maneira de fazer o mesmo em seus relacionamentos adultos. Se ele acreditava que só poderia obter suas próprias necessidades satisfeitas depois de ter cumprido as necessidades de outras pessoas mais importantes, o cara bonzinho pode se sacrificar pelo bem de sua parceira. Se ele foi abandonado na infância, ele poderá escolher parceiros que não estão disponíveis ou são infiéis. Se ele cresceu com um pai irritado, aviltante ou controlador, ele pode escolher um parceiro com características semelhantes. Ocasionalmente, quando a pessoa decide não ajudar o cara bonzinho a recriar seus padrões de relacionamento da infância, essa não é a maneira como ele inconscientemente precisa dela quando o relacionamento começa. Se este for o caso, muitas vezes ele vai ajudá-la a se tornar o que ele precisa. Ele pode projetar sobre ela uma ou mais características de seus pais. Ele pode agir como se ela fosse uma determinada maneira, mesmo quando ela não é. As necessidades do seu inconsciente disfuncional podem literalmente forçar seu parceiro a responder de forma igualmente disfuncional. Por exemplo, quando criança, eu nunca sabia que tipo de humor meu pai teria quando eu chegasse em casa. Mais frequentemente do que não era bom. Aprendi a voltar para casa preparado para o pior. Mais tarde recriei o mesmo padrão em meu casamento. Eu projetei humores imprevisíveis do meu pai para minha esposa e chegava frequentemente em casa preparado para ela ficar com raiva. Mesmo quando ela estava de bom humor, a minha defesa muitas vezes provocava algum tipo de confronto entre nós. Assim, Elizabeth
chegou a olhar como o meu pai com raiva e eu perpetuei um relacionamento familiar, embora com uma dinâmica de relacionamento disfuncional. Atividade de libertação 31. Nós tendemos a ser atraídos para as pessoas que têm algumas das piores características de ambos dos nossos pais. Em vez de culpar seu parceiro por sua escolha inconsciente, identifique as formas em que ela ajuda a recriar os padrões de relacionamento familiar de sua infância. Compartilhe isso com seu parceiro. A necessidade inconsciente de permanecerem monogâmicos com suas mães impede os caras bonzinhos de obterem o amor que desejam. A tendência dos caras bonzinhos para ser monogâmico com suas mães seriamente o inibe a ter qualquer tipo de relacionamento realmente íntimo com um parceiro na vida adulta. Caras bonzinhos são criativos em encontrar formas de manter este vínculo da infância. O que todos estes comportamentos têm em comum é que todos eles efetivamente irão garantir que o cara bonzinho não será capaz de se relacionar de forma significativa com qualquer mulher, exceto sua mãe. Atividade de libertação 32. A seguir estão algumas das maneiras que caras bonzinhos, inconscientemente, mantêm um vínculo monogâmico com suas mães. Olhe para a lista. Note qualquer um dos padrões de comportamento que podem servir para mantê-lo monogâmico com sua mãe. Compartilhe essas informações com uma pessoa confiável. Envolvimento demasiado com trabalho ou hobbies. Criar relacionamentos com pessoas que precisam ser consertadas. Vícios em drogas ou álcool. Vícios sexuais em pornografia, masturbação, fantasia, linhas de chat ou prostitutas. Disfunção sexual, a falta de desejo, incapacidade de obter ou manter uma ereção, ou a ejaculação precoce. Tendo relacionamentos com as mulheres que são raivosas, depressivas, doentes, compulsivas, viciadas, infiéis, ou indisponíveis. Evitando relacionamentos ou tendo votos de celibato. Não finalizar assuntos e relacionamentos impede caras bonzinhos de começarem a ter o amor que desejam. Finalmente, caras bonzinhos têm dificuldade para conseguir o amor que eles querem, porque eles gastam muito tempo tentando fazer relações ruins funcionarem. Basicamente, caras bonzinhos sofrem com o velho problema de procurarem o amor em todos os lugares errados. Se um cara legal gasta todo o seu tempo preso num relacionamento ruim, isso praticamente garante que ele não vai encontrar um que poderia fluir melhor. Quando indivíduos saudáveis reconhecem que eles criaram uma relação que não está dando certo, ou que escolheram um parceiro que não tem as qualidades básicas que eles desejavam, eles seguem em frente. Devido ao seu condicionamento, caras bonzinhos apenas continuam tentando com mais afinco obter sucesso em relacionamentos não viáveis e continuam trabalhando em consertar relacionamentos com pessoas incompatíveis. Esta tendência frustra todos os envolvidos. Mesmo quando caras bonzinhos tentam terminar um relacionamento, eles não são muito bons nisso. Eles frequentemente fazem isso muito tardiamente e de forma indireta, com culpa ou fraudulência. Eles normalmente têm que fazer isso várias vezes antes de acabar. Costumo brincar que, em média, um cara bonzinho leva cerca de 9 tentativas para terminar um relacionamento. Infelizmente, isso não está longe da verdade. Estratégias para construir relacionamentos bem-sucedidos. Não existem relacionamentos perfeitos. Não há parceiros perfeitos. Relações, por sua natureza, são movimentadas, caóticas e desafiadoras. A segunda parte do presente capítulo não é um plano para encontrar um parceiro perfeito ou criar a relação perfeita. É simplesmente uma estratégia para fazer o que funciona. Adaptando os pontos abaixo e mudando a maneira como vivem suas vidas, a recuperação de caras bonzinhos passa por mudar a maneira como eles têm relacionamentos. Caras bonzinhos podem aprovar a si mesmos, colocar-se em primeiro lugar, revelar-se agente segura, eliminar contratos secretos, tomar responsabilidade por suas próprias necessidades, render-se, viver na realidade, expressar seus sentimentos, desenvolver integridade, estabelecer limites,
Abraçar sua masculinidade. Os capítulos anteriores incluem ilustrações do que pode acontecer quando os relacionamentos dos caras bonzinhos começam a absorver essas mudanças da sua vida. Vamos examinar um pouco mais de perto como a aplicação de algumas dessas estratégias podem ajudar na recuperação dos caras bonzinhos e os ajudarem a conseguir o amor que eles querem. Aviso: se você está num relacionamento, o programa de recuperação da síndrome de cara bonzinho apresentado neste livro irá afetar seriamente a você e seu parceiro. Uma das duas coisas vai acontecer. 1. O seu relacionamento vai começar a crescer e evoluir de forma excitante e imprevisível. 2. O seu relacionamento entrará num túmulo muito grande. Aprender a aprovar a si mesmos ajuda caras bonzinhos conseguirem o amor que querem. A essência da recuperação da síndrome do cara bonzinho é a decisão consciente de viver a vida como se deseja. Eu frequentemente incentivo que a recuperação dos caras bonzinhos opere pela busca de ser apenas quem eles são, sem reservas. Eu apoio-lhes a decidir o que é bom para eles e que concentrem toda a sua energia para o mundo inteiro ver acontecer. As pessoas que gostam deles assim como eles ficam satisfeitos dessa forma. As pessoas que não interessam. Esta é a única maneira de ter um relacionamento saudável. Ninguém quer acreditar que eles têm de ser falsos ou esconder quem realmente são para conseguir alguém que possa amar essa falsa imagem ou ficar com eles. No entanto, esta é uma dinâmica comum criada nos relacionamentos íntimos dos caras bonzinhos. A mudança de George é um bom exemplo do que pode acontecer quando na recuperação de um cara bonzinho mesmo decide começar a agradar a si mesmo e parar de agradar a sua parceira. Ao longo de seu relacionamento com sua esposa Susan, o principal objetivo de George era fazê-la feliz. Durante um período de 5 anos George desistiu da caça e pesca, duas de suas paixões, de sair com seus amigos, deixou o controle de suas finanças com Susan, e apoiou que ela parasse de trabalhar porque ela estava infeliz no trabalho. Essas mudanças ocorrem de forma gradual. Todas essas foram tentativas por parte de George de agradar a Susan. No entanto, Susan raramente foi feliz. No momento em que George se juntou a um grupo não mais o cara bonzinho, ele se sentiu impotente e ressentido e estava pronto para deixar sua esposa. George viu Susan como a causa da frustração que estava sentindo. George passou as primeiras semanas do nosso grupo reclamando de sua esposa. Eventualmente, os membros do grupo começaram a confrontar George em seu papel de vítima e desafiaram-no a fazer algo diferente em vez de culpar Susan. Ele levou mais alguns meses, mas George começou a mudar. A mudança mais significativa foi uma decisão consciente de parar de tentar fazer Susan feliz. Ele percebeu que suas tentativas de agradá-la não estavam funcionando em praticamente nada e foram fazendo com que ele sentisse ressentido. George começou por reservar um fim de semana por mês para ir à caça ou pesca. Quando Susan tentava vários métodos diferentes para manipulá-lo ou culpá-lo de sua decisão, mas ele segurou firme. Na sequência, em vez de entregar seu salário para Susan controlar, ele começou a dar-lhe um subsídio para gastar como ela quisesse. Isto também encontrou resistência de sua esposa. Talvez o passo mais assustador foi quando George estabeleceu um orçamento limite e disse a Susan que se ela quisesse mais controle sobre a renda, ela teria que voltar a trabalhar contribuindo também. Ironicamente, duas coisas começaram a acontecer. George sentiu-se menos vítima do e realmente começou a ter sentimentos mais positivos sobre Susan. Segundo, Susan começou a tomar conta de sua própria vida e tornou-se menos dependente de George. Após cerca de 1 ano no grupo, George compartilhou que quanto mais espaço ele foi reivindicando, mais seu casamento havia melhorado depois disso. Ele deu crédito para os membros do grupo que lhe apoiaram em encontrar a coragem para começar a agradar a si mesmo e parar de tentar fazer Susan feliz. Atividade de libertação 33. Liste algumas das maneiras que você tenta agradar a sua parceira. Que mudanças você faria se você não tivesse que preocupar-se em fazê-la feliz? Definir limites ajuda caras bonzinhos a conseguirem o amor que tanto querem. Definir limites foi apresentado no capítulo 5.
Em nenhum outro lugar a questão da definição de limites é mais importante para cara bonzinhos do que em seus relacionamentos mais íntimos. Ao definir limites saudáveis com suas parceiras, caras bonzinhos criam situações em que tanto eles como suas parceiras podem se sentir seguros ao ser vulneráveis e experiências que verdadeiramente envolvam intimidade. Eu mostro a cara bonzinhos, muitas vezes com seus parceiros assistindo, formas de intensificar a sua linha de conduta e como ter os limites estabelecidos. Em mais de uma ocasião, tive a parceira do cara bonzinho aplaudindo durante a demonstração. O cara bonzinho vai se constranger, de queixo caído, e dizer: "Quer dizer que você quer que eu imponha meus limites, querida?" É claro que sim, ela vai responder. Eu não quero ser casada com alguém que eu tenha que limitar a todo lugar. Então eu adverto. Sua esposa está lhe dizendo a verdade. Ela não se sente segura sabendo que ela pode empurrá-lo em qualquer momento. Ela quer perceber que você vai enfrentá-la. É assim que ela vai se sentir segura na relação. Mas, aqui está o problema. Ela tem que testar para ver se ela pode confiar em você. A primeira vez que você definir um limite a ela, ela poderá reagir intensamente. Ela vai lutar contra ele. Ela irá dizer-lhe que está errado definir esse limite. Ela vai fazer o seu melhor para descobrir se o seu limite é de verdade. Quando o cara bonzinho estabelece limites com sua parceira, faz ela se sentir segura. Em geral, quando as mulheres se sentem seguras, elas se sentem amadas. Ela saberá também que, se seu parceiro ficar com ela, ele também provavelmente terá forças para lutar por seus limites diante dos outros. Estabelecimento de limites também cria respeito. Quando um cara bonzinho não estabelece limites, comunica ao seu parceiro que ele realmente não honra a si mesmo, então ela porque deveria. Para ajudar aos caras bonzinhos a decidirem se precisam definir um limite em um comportamento particular, eles têm que aplicar a regra da segunda ocorrência. Usando a regra da segunda ocorrência, cara bonzinhos se perguntam: se esse comportamento se repetir, deveria haver um terceiro evento? Esta questão ajuda a ver se eles deveriam ou não impor um limite. Quando tentam decidir como lidar com um comportamento que eles têm considerado inaceitável, eu encorajo a cara bonzinhos para aplicar a regra do homem saudável. Seguindo essa regra de ouro, ele simplesmente se perguntará: como é que um homem saudável deve lidar com esta situação? Por alguma razão, apenas fazendo esta pergunta os conecta com a sua sabedoria intuitiva e ajuda-os a acessar o poder que eles precisam para responder apropriadamente. Uma vez que o cara bonzinho sabe que ele pode definir um limite a qualquer momento que for necessário, ele pode deixar as pessoas se moverem em direção a ele, chegar perto, terem sentimentos, serem sensuais, e assim por diante. Ele pode deixar que essas coisas aconteçam porque ele está confiante de que a qualquer momento, se ele começar a se sentir desconfortável, ele pode dizer pare, não ou chega, ou poderá retirar-se daquele relacionamento. Ele pode fazer o que precisa ser feito para cuidar de si mesmo e da necessidade de construir relacionamentos satisfatórios. Atividade de libertação 34. Há alguma área em suas relações pessoais em que você evita ou não consegue estabelecer limites adequados? Você tolera comportamento intolerável. Evita lidar com uma situação porque isso pode causar conflito. Não pedir o que quer. Sacrifica a si mesmo para manter a paz. Se você aplicar a regra repetição do evento ou a regra do homem saudável a estas situações, como você poderia mudar o seu comportamento? Estratégias adicionais para a felicidade, relacionamentos saudáveis. Além do programa de recuperação apresentado nos capítulos anteriores do Não Mais o Cara Bonzinho, existem algumas estratégias adicionais que ajudarão caras bonzinhos a conseguir o amor que eles querem. Estas incluem: focalizando em seu relacionamento, e não na sua parceira. Não reforçar comportamentos indesejáveis. Fazendo algo diferente. Focalizar sobre a sua relação, não na sua parceira, ajuda os caras bonzinhos conseguirem o amor que eles querem. As pessoas feridas atraem os feridos.
Quando caras bonzinhos entram em um relacionamento, eles frequentemente escolhem parceiros que parecem ser mais disfuncionais do que eles. Isso cria uma perigosa ilusão de que um deles é mais doente que o outro. Esta é uma distorção, porque as pessoas saudáveis não são atraídas por pessoas doentes, e vice-versa. Eu frequentemente digo aos casais que se você tiver uma pessoa obviamente ferida em um relacionamento, você sempre terá dois. Sem nenhuma exceção. Quando minha esposa Elizabeth e eu começamos a trabalhar juntos, nós criamos um sistema no qual ela foi identificada como uma pessoa confusa, enquanto eu fui rotulado como saudável. Este entendimento parecia funcionar bem entre nós dois, até que ela começou a ir ao terapeuta. Um dia, ela chegou em casa depois de uma sessão de terapia e anunciou que ela havia descoberto que eu estava tão confuso quanto ela. Como eu não podia aceitar a ideia de que eu era confuso, eu respondi: não, você está realmente descobrindo que você está tão saudável quanto eu sou. O sistema de relacionamento que tínhamos criado em conjunto permitiu que nós colocássemos nossa família em papéis disfuncionais. Infelizmente, isso também impediu qualquer tipo de intimidade real até que Elizabeth começou a desafiar o status quo. Eu escutei inúmeros caras bonzinhos que formaram relacionamentos como a Elizabeth e eu inicialmente havíamos criado. Estes homens têm a crença de que são vítimas da disfunção que seu parceiro doente tem. Esta ilusão mantém todos os envolvidos presos em repetitivos padrões ineficazes. Por cuidar das suas relações, em vez de cuidar de seu parceiro, a recuperação dos caras bonzinhos é capaz de usar o seu parceiro para entrar em contato com suas experiências de infância de abandono, negligência, abuso e sufocamento. Eles podem usar essas informações para entender melhor porque eles criaram o tipo de sistema de relacionamento que eles têm. Este processo lhes permite fazer alterações que lhes permitem conseguir o que querem em seus relacionamentos íntimos. Em vez de dizer se ela fosse apenas a recuperação de cara bonzinho, tem de se perguntar: por que eu preciso correcriar este relacionamento? Como fazer que esta relação deixe de desempenhar papéis familiar, conhecidos? Como tornar esta relação capaz de deixar-me satisfazer as necessidades inconscientes? Por que eu devo convidar esta pessoa para minha vida? Quando a recuperação do cara bonzinho começa respondendo esses tipos de perguntas, ele pode começar a ver seu parceiro com outro significado, como um instrumento de cura. Isto não só muda como ele vê o seu parceiro, mas também lhe permite abordar as questões da infância que o impediram de ter um relacionamento verdadeiramente íntimo. No início deste capítulo, nós encontramos Carol, cuja esposa Danita parecia tão difícil de agradar, sua mãe, fria e crítica. Carol nunca sabia quando sua mãe poderia ficar com raiva, criticá-lo, ou envergonhá-lo. Na idade adulta, Carol criou uma dinâmica parecida com Danita. Quando ela ficava com raiva, Carol usava todos os seus mecanismos de sobrevivência na infância, como evitar problemas e tentar agradá-la e tentar corrigir o humor dela. Carol acusaria Danita de estar com raiva o tempo todo e que pisa em ovos para evitar perturbá-la. Carol iria dizer a si mesmo: eu não mereço isso. Ele, então, recuaria e criaria cenários para livrar sua cabeça. O relacionamento começou a mudar quando Carol chegou a ver Danita como um presente que ele convidou para sua vida para ajudá-lo a limpar suas velhas questões em torno de seu medo das pessoas com raiva e críticas. Quando Carol fez esta mudança, várias coisas começaram a acontecer. Ele começou a ter dor porque ele passou como uma criança. Ele começou a levantar-se para debater com Danita ao invés de evitar e retirar-se. Como ele conseguiu ver a raiva de Danita como o resultado dos ferimentos de sua própria infância, Danita começou a ficar cada vez menos irritada com ele. Quando seu ponto de vista de sua esposa começou a mudar, Carol começou a se sentir mais amoroso com Danita e sua relação começou a mostrar marcas de melhoria. Atividade de libertação 35. A próxima vez em que você se sentir frustrado, ressentido ou raivoso com seu parceiro, pergunte a si mesmo estas perguntas: por que tenho que convidar essa pessoa para minha vida? O que eu preciso aprender com esta situação?
Como seria meu ponto de vista nesta situação, se eu mudasse e visse isso como um presente? Não reforçar comportamentos indesejáveis ajuda caras bonzinhos a conseguirem o amor que querem. Alguns anos atrás, comprei um filhote de Weimaraner. Decidimos que, se íamos ter um cão grande em casa, devemos levá-lo para a escola de adestramento. Uma das primeiras lições que aprendemos foi que fomos nós que precisávamos de treinamento de obediência. A maioria dos cães que se comportam mal, nós descobrimos, foram condicionados a fazê-lo pelos proprietários ignorantes ou inconsistentes. Em muitas maneiras, os seres humanos não são muito diferentes dos animais de estimação. Muitas vezes as pessoas se comportam da forma como elas foram treinadas para se comportar. Por exemplo, se uma pessoa dá ao seu cão um prêmio quando ele mija no tapete, o cão continuará urinando no tapete. Mesmo é verdadeiro para seres humanos. Se o cara bonzinho reforça comportamentos indesejáveis da sua parceira, ela vai continuar se comportando de maneira indesejável. Isso é uma ironia para caras bonzinhos. Caras bonzinhos gostam da ideia de uma relação harmoniosa e sem problemas. Normalmente, se seu parceiro está infeliz, deprimido, irritado, ou tem um problema, eles vão saltar e tentar ajudá-lo ou torná-lo melhor. Eles acreditam que ao fazer isso, eles vão fazer o problema desaparecer e tudo vai voltar rapidamente ao normal. Infelizmente, isso é como dar um prêmio a um cão por mijar no tapete. Toda vez que um cara legal responde ou dá atenção a um comportamento que ele gostaria de eliminar, ele está realmente reforçando muito esse comportamento. Este reforço aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Por exemplo, a esposa de Joy frequentemente chegava do trabalho com uma raiva silenciosa sobre alguns problemas que experimentava com algum colega de trabalho. Joy ficava incomodado quando sua esposa estava neste estado de espírito. Em uma tentativa de aliviar sua ansiedade, ele perguntava à esposa o que havia de errado. Depois de um pouco de persuasão, ela iria passar algumas horas se lamentando para Joy sobre como ela era maltratada no trabalho. Joy quer ouvir oferecer sugestões úteis, esperando que ao fazê-lo, ela iria melhorar seu humor. Em sua tentativa de curto prazo de aliviá-la da ansiedade, Joy tinha realmente ajudado a criar um problema a longo prazo. Toda vez que ele perguntou à esposa o que estava errado, escutava por horas e oferecia assessoria, ele estava realmente reforçando um padrão de comportamento que era indesejável. Na escola de adestramento do cão, nós aprendemos que se você quer que um comportamento indesejável vá embora, você tem que parar de prestar atenção a ele. O mesmo é verdadeiro nos relacionamentos. Como muitos caras bonzinhos, Joy sentia-se como uma vítima com o comportamento de sua esposa. Ele estava alheio ao fato de que ele foi responsável por perpetuar um comportamento que ele achou indesejável. Quando os homens e o seu grupo, não mais o cara bonzinho, apontaram este fato para ele, ele decidiu tentar algo diferente. A próxima vez que sua mulher chegou em casa de um modo silencioso e retirado, ele não disse nada. Jantou em silêncio e depois foi até a garagem. Mesmo quando que ele sentia uma intensa ansiedade, ele resistiu a seus impulsos para tentar consertar a sua esposa. Enquanto ele ficava acordado na cama naquela noite, um silêncio ensurdecedor o manteve acordado por horas. Na manhã seguinte, o silêncio continuou. Joy estava com medo este comportamento pudesse durar para sempre. Em uma tentativa de aliviar sua ansiedade, ele tentou fazer conversar um pouco. Sua esposa respondeu com respostas rápidas e saiu para o trabalho. À noite, parecia que um milagre havia ocorrido. Esposa de Joy chegou do trabalho de bom humor e perguntou a Joy se ele queria ir para uma caminhada. Enquanto caminhava, ela contou-lhe como ela tinha resolvido o problema do dia anterior. Joy revelou à sua mulher a dificuldade de não ter conversado com ela. Ela respondeu dizendo a Joy que ela não queria que ele tentasse corrigir os problemas dela e que ela gostava mais quando ele tinha dado a ela algum espaço para trabalhar com isso sozinha. Fazer algo diferente quando começar um novo relacionamento ajuda caras bonzinhos a terem o que querem no amor.
Para cara bonzinhos que veem que um relacionamento chegou ao fim, ou para os que estão atualmente solteiros, eu quero encorajá-los a ter uma abordagem diferente ao começar novos relacionamentos. Relações são desorganizadas não há maneira de eliminar os solavancos e buracos, mas não temos para torná-los maiores do que eles já são. Esta é uma área onde eu incentivo caras bonzinhos a fazerem algo diferente. Isto é, estabelecer relações como uma agenda saudável, ao invés de uma, inconscientemente disfuncional. Fazer algo diferente significa escolher um tipo diferente de parceira. Ser um reparador pode ser um desafio divertido quando se trata de restaurar um carro, mas é uma péssima maneira de escolher um parceiro. Caras bonzinhos têm uma tendência, devido às suas próprias inseguranças, de escolher parceiros que parecem que precisam de um pouco de polimento. Não sei por que uma pessoa saudável ou independente iria desejar que se contentar com um diamante bruto. Eles tendem a escolher parceiros que tiveram problemas de infância, foram vítimas de abuso sexual, ter tido uma série de relacionamentos ruins, estão deprimidas, estão tendo problemas financeiros, estão acima do peso, ou são mães solteiras. Então eles trabalham em um contrato secreto, a arrumar, cuidados, agradável, tudo com a esperança de que ela vai passar a ser uma joia polida. Infelizmente, essa estratégia raramente funciona. Quando caras bonzinhos recuperam-se e criam relacionamentos com pessoas que não precisam ser consertadas, melhoram suas chances de encontrarem o amor que eles querem. Isso não significa procurar o parceiro perfeito, apenas um que já está assumindo a responsabilidade por sua própria vida. Com o tempo, os membros dos meus grupos não mais o cara bonzinho. Vêm-se com uma série de características em que conscientemente olham quando criam novos relacionamentos. Essas características incluem, em nenhuma ordem particular: paixão, integridade, felicidade, inteligência, assertividade sexual, responsabilidade financeira, compromisso com seu crescimento pessoal. Caras bonzinhos que já estão em um relacionamento podem achar perturbador se o seu parceiro atual não se enquadrar bem nesta lista, especialmente se for um cara bonzinho que estiver fazendo a avaliação. Isso não significa que eles precisam pular fora dessa relação e ir à procura de pastos mais verdes. Em vez disso, encorajou estes homens a primeiro começarem a enfrentar seus próprios comportamentos e procurar o que eles próprios precisam mudar para criar o tipo de relação que eles querem com seu parceiro atual. Procurar um novo parceiro não será a solução se o cara bonzinho ainda precisar do mesmo tipo de relacionamento. Descobri que quando caras bonzinhos se recuperam e começam a lidar com seus próprios padrões disfuncionais, seus relacionamentos também começaram a mudar. Às vezes essas mudanças levam a reavaliar o seu desejo de sair. Às vezes, eles confirmam que é a hora certa de mudar. Caras bonzinhos têm uma forte tendência de tentar fazer tudo certo. Esse comportamento não é concebido por uma fórmula mágica. Não há pessoas perfeitas e nem relacionamentos perfeitos. Mas por conscientemente procura das características listadas acima em um parceiro em potencial, caras bonzinhos podem se salvar de muita dor e melhorar suas chances de realmente encontrarem o que procuram. Fazer algo diferente também significa abster-se de serem sexuais em novos relacionamentos. Caras bonzinhos devem se dar uma chance para avaliar com precisão as características listadas acima, ficando fora da cama com uma pessoa até que eles realmente possam conhecê-la. Uma vez que o sexo entra nas relações, para-se de aprender. O sexo cria uma ligação tão forte que é difícil avaliar com precisão a adequação de uma nova característica de ligação. Caras bonzinhos podem muitas vezes estar ciente de vários traços ou comportamentos que consideramos inaceitáveis em um novo parceiro, mas se eles já estão fazendo sexo, é difícil abordar estas questões e é mais difícil terminar o relacionamento. Abraçando o desafio. A recuperação dos caras bonzinhos pode ter que atingir os relacionamentos íntimos. A vida é um desafio e para isso existem os relacionamentos. Quando
Eles implementam as estratégias de recuperação apresentadas neste livro. A recuperação dos cara bonzinhos os fazem se colocarem na posição adequada para abraçar esses desafios e conseguir o amor que eles querem.